Olá, boa noite para quem está no ao vivo, para você que está em casa, né? A horário, se você estiver abrindo aí, boa noite, boa madrugada, boa manhã. Hoje, qual é o nosso objetivo? Vocês, hoje são vocês que já entraram antes, vocês já têm um protocolo, ele não está invalidado, tá? Podem continuar usando ele até eu disponibilizar esse para vocês. Apesar que eu já vou disponibilizar já no Canva e depois eu vou colocar lá dentro do nosso esqueminha lá de partilhamento, né? No Drive, lá onde a gente tem os outros materiais. Mas aquele continua sendo validado. Eu mudei a forma. E aí, como eu mudei a forma, eu vou trazer essa nova forma para vocês no protocolo e vou fazer uma revisão desse protocolo no sentido assim, vou explicar novamente o que você tem que avaliar, por que que você tem que avaliar, tá? Já que a gente vai passar passo a passo. Qual é o problema do protocolo antigo? Ele tá, na verdade, não é o protocolo tá, de avaliação, não. É o protocolo de. Não é o protocolo, é o relatório, tá? É o relatório. É porque ele está muito ligado, ele ficou extremamente parecido com o protocolo. Se vocês quiserem, inclusive, usar e já ir preenchendo, fica bárbaro, tá? Ou até imprimir e preencher, vocês vão ver que fica bárbaro. Por quê? Eu fazia o seguinte: eu tinha um protocolo com as coisas que eu tinha que avaliar, eu avaliava e eu pegava só as alterações. Eu colocava assim: fulano de tal, chegou assim, 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 disse isso, isso, botava o que era necessário, ou seja, os dados da anamnese ou os dados da entrevista, tá? E aí eu falei assim, os dados da avaliação ele apresentou. Aí eu botava só os defeitos, tá? Tensão, desafinação, não sei o quê, papapá, papapá. Um dia, o paciente meu virou para mim e falou assim: Nossa, Sabrina, só tenho coisa ruim, né? Tem nada de bom, não? Aquilo me impactou de uma forma. Por quê, gente? Eu achei que não era importante. É aquela, principalmente agora eu vou fazer a meia-culpa aqui, é aquela questão do fonoaudiólogo, que a gente é muito criado aqui no Brasil, muito, embora vários professores tentam orientar a gente no sentido contrário, a gente é muito medicamentoso. A gente é muito de tratamento, a gente é muito do vamos olhar o que tem de ruim para a gente consertar. E a gente pouco olha para a questão preventiva. Mas o que isso tem a ver com prevenção, Sabrina? Quando eu declaro para ele que ele tem coisas boas e não aponto só as dificuldades, eu estou mostrando para ele que tem coisas boas nele, que ele pode otimizar, que ele pode trazer aquilo para nossa terapia futura ou para nossa aula futura, certo? Ah, sei lá, tem um timbre tô cagado, mas é super afinado. Aí eu sempre falo com os pacientes, nossa, que bom, você é afinado. Você, sinceramente, já acabou com a metade dos meus problemas. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem é quando o camarada ele desafinado, né? Então, assim, eu já dou aquele uau, né? Ela tá prestando atenção em mim. Pô, que legal, eu sou afinado, então eu só vou tirar atenção, isso. E isso dá uma outra perspectiva para o teu aluno, tá? O teu aluno, para o teu cantor, de modo geral, teu paciente, tá? Eu gosto de falar cantor porque aí engloba todo mundo, né? Eu sempre falo também, o meu cantor. Porque aí ele é meu paciente, ou ele é meu aluno, mas ele é meu cantor, tá? Então, bora lá, meninas, eu vou tentar compartilhar aqui. Se me bagunçar, eu paro a gravação e tento compartilhar com vocês de outra forma. Estava explicando aqui para quem está presente que o Zoom está deixando a minha internet extremamente lenta. Por isso, nós vamos tentar aqui ver o que que acontece, para ver se eu consigo compartilhar com vocês de uma maneira
tranquila, certo? Lá, essa aqui já era para ter saído. Não sei se eu apareci, apareci? Travei, né? Travei no pose. Meninas, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Tá. Travou, tô vendo que tá voltando. Tá vendo? Compartilhar, então, me dói, mas como estão algumas páginas só, eu acho que vai dar certo. Caso não dê, a gente vai para o plano B. Quem é velho aí sabe que eles botavam a gente para esperar quando a gente ligava para esses lugares que não tinha nada não tinha internet. Aí você ia ligar para um operador e eles ficavam. Tanana, nananana, nanana. Ai, Jesus. Nananana. Agora abriu aqui, sabe? Agora abriu. Aê. Vamos lá, vamos compartilhar. Vou abrir tudo. Então, a gente vai fazer a revisão deste relatório, mas fazendo sempre o link com aquele teu momento, tá? Pensando assim, como que eu construí esse relatório, tá bom? Ele está muito similar ao protocolo de avaliação. Então, vocês não vão ter desperdício, não. Tá abrindo aí de novo, né? Isso. Eu só fazer assim para ver vocês, eu tive gente, senão parece que eu tô falando sozinha. Muito bem. Mesmo que eu veja só o nominho de vocês, eu sei que vocês estão ali. Olha só, gente, aqui em cima, não tô querendo mexer muito nele. Não vou mexer, tá? Lá em cima, eu para vocês, o protocolo de vocês, eu deixei reservado para vocês colocarem a logo de vocês, se vocês tiverem. Eu não tenho logo, tá? Eu botei só assim: relatório fonoaudiológico, certo? Relatório pedagógico vocal, relatório fonoaudiológico, seja o que for, dá super certo, tá? Identificação, o nome e a idade, tá? O nome completo, porque às vezes você tem mais de um. Ai, caramba, eu peguei os dados de uma pessoa aqui, não posso. Caramba. Não era para estar bonitinho lá, assim. Ô Jesus amado. Peraí, meninas. Jesus. Tá difícil. Mas vamos lá. Vocês viram que estava ali em cima, que eu não vou trazer isso para vocês agora? Avaliação, modelo 2025. Era esse que eu devia ter aberto. Vocês viram que tem lá em cima é, a identificação com o nome todo, certo? Por que é importante o nome? Porque você tem mais de um aluno, eu já fiz isso, tá? Teve um ano que eu entrei, que entraram duas meninas chamadas Isabelle. Duas meninas chamadas Isabelle, e as duas novinhas, as duas com idade extremamente parecida. E para combinar, eu falo sobrenome, então posso falar o que que elas tinham, né? As duas tinham fenda. Só que uma era por um motivo, outra era por outro. Porque ninguém é igual, embora o nome seja igual. Aqui, gente, eu abri isso aqui. É... Então, é importante você colocar o nome todo bonitinho, direitinho do seu aluno e tal, para não confundir. E a idade? Oi. Tá. Aí dá um pouquinho de coisa, mas tá bom aqui. Eu vou compartilhar com vocês agora aqui para ficar mais fácil. Então, meninas, para que idade? Quem pode me falar aí no chat por que que a gente coloca a idade?
Vocês Vocês acham acham que a gente de coloca a idade? idade? Hum? Sabrina tá com muito eco. Não é pouco, não. Peraí que eu vou ouvir vocês melhor. É porque parece que ela tá conectada em dois aparelhos diferentes, aí tá saindo nos dois. Dois aparelhos diferentes, isso Tá mesmo. muito eco, é. Mas aí eu não consigo acompanhar. Oi, vocês estão me ouvindo? Não? Foi isso aqui mesmo. Sim. Sim. Agora vocês estão me ouvindo? Estão me vendo, me ouvindo, certo? Ó, sim. Beleza. Vou vir para cá, para o meu Canva, Uhum. ok? Vou aumentá-lo, para a gente poder ver. Não vou compartilhar, não, porque assim vai ficar melhor, tá? Então, olha só, meninas. É, A gente vê aqui, né, a identificação, o nome não está aqui, mas eu coloco a idade. Isso faz toda a diferença para mim. Várias vezes eu vou olhar e observar, nossa, fulana tá na muda vocal, né? Tá na idade da muda vocal. A fulana tá na idade da menopausa. A fulana já fez 40, tá na pré-menopausa. Então, isso tudo ajuda, principalmente das mulheres, né? Mas os homens também, às vezes, um rapazinho e tal, a idade influencia bastante, tá? A ocupação, por que é importante eu falar da ocupação, gente? Vocês acham importante a gente saber sobre a ocupação? Eu vou abrir o chat aqui, tá? Podem falar no chat se vocês quiserem. Por que a ocupação, o trabalho da pessoa é importante? Quando eu Porque estou para perguntando. saber que às vezes, dependendo da pessoa, a gente já sabe que ela trabalha muito com a voz, né? Tudo bem, é isso mesmo. Professor, Isso, um professor, vendedor, locutor, certo? letrando. Agora, professor de música, então, canta mais aí, fala mais ainda. Então, a gente fica sabendo, às vezes é um cantor profissional, tá? Então, a ocupação é muito importante. Ah, não, eu pergunto só onde ele canta na igreja. Ai, gente, mas ele só canta na igreja uma vez por mês, por que que a voz dele é tão horrível assim? Ah, porque ele é professor, dá aula para crianças pequenas e tal, certo? Então, isso é muito importante. Descrição do caso. Aí eu botei a paciente, você pode botar o aluno, né, a aluna, veio à sessão apresentando as seguintes queixas. Gente, queixa é um trem que a gente tem que dar valor. Ah, eu olhei, Sabrina, ele tem isso, isso e isso, mas ele fala que tem isso, isso, isso e isso. Não interessa. Ainda não interessa. O mais importante que você precisa dar valor é o que ele sente. E eu costumo meio que colocar o que ele sente mesmo, a descrição que ele faz, mesmo que seja entre aspas. Por exemplo, eu não uso o termo garganta, certo? Garganta é muito amplo. Mas quando ele fala para mim que ele sente ardência na garganta, eu boto garganta entre aspas, mas eu coloco lá o que o paciente, o cantor trouxe para mim, tá? Eu sinto um bolo na garganta. Eu boto lá que ele sente um bolo na garganta. Eu sinto que parece que estão apertando minha garganta. Aí ele sente um aperto na garganta, certo? Ah, eu sinto que eu não consigo, me falta fôlego para cantar. E não, eu vi que, na verdade, não falta fôlego, é porque ele não respira adequadamente. Não, mas ele acha que falta fôlego. Depois você descobre por que ele acha que falta fôlego, certo? Às vezes não falta mesmo, é má administração. Mas o que ele está sentindo é isso. O que você vai trabalhar é isso. Quando o aluno está muito desmotivado e você fala com ele assim,
Eu já comentei isso com vocês algumas vezes, né? Um cantor virou para mim e colocou assim, e eu coloquei lá na queixa, que na metade do show já estava sem voz. Aí ele começou comigo, estava na segunda semana, ele deu uma reclamada, eu falei, aí ele falou assim, eu ainda fiquei sem voz. Na metade do show eu estava sem voz. Eu falei, nossa, que legal! Ele falou, por quê? Porque olha aqui, ó, eu anotei. Você falou para mim que no final do show você fica sem voz. Agora ele tá ficando sem voz no meio do show. Daqui a 2, 3 semanas você vai falar, eu não fiquei sem voz. Então, assim, ele teve aquele impacto, assim, sabe? É importante você anotar o que ele quis dizer. Às vezes você fala assim, fulano, e aí? Você ainda está sentindo aquele aperto na garganta? Você ainda está sentindo aquele aperto naquele bolo? Diminuiu? Certo? Porque ele quer, gente, resolver um problema com você. Você é a solução daquele problema. Tá? Ah, não é problema, é um sonho. Não, não tem nada não, professora. Eu só quero aprender a cantar direito para cantar na igreja, porque eu resolvi que eu vou cantar na igreja. Eles falam assim, né? Eu resolvi que eu vou cantar na igreja, vou fazer um teste para entrar no louvor e eu não tenho nada, não. Aí você trabalha com sonhos. Risca lá a queixa e bota sonhos, né? Mas mesmo assim, olha, ele tá em casa cantando, mas quando você canta, você gosta do que você ouve? Ah, mais ou menos. Aí você já puxa também uma queixinha dele lá. Mas colocar, você pode acrescentar ali, colocar o sonho dele. Ele tem vontade, ele quer cantar na igreja, eu coloco nas observações, ele quer cantar na igreja, ele quer sair do beck, fazer ministração, a galera de igreja sabe o que eu estou falando aqui. Nossas três são da igreja católica que estão hoje aqui. Mas, normalmente, assim, algumas igrejas colocam o ministrador na frente, que é o cantor principal, e o resto do pessoal de back. Às vezes ele quer sair do back e quer ministrar, quer ser o cantor principal. Então, você pode botar isso, eu coloco isso ali naquelas observações que estão ali embaixo, tá? Mas pergunta a ele o que ele está sentindo, que isso é muito importante, isso vai guiar você ali para um caminho muito bom. Aí tem lá, botei, né? Dificuldades no agudo, dificuldade nisso, dificuldade naquilo, sabe? Coloca lá o que ele te contou. E bota as observações. Né? Como, por exemplo, ele canta numa banda, ele quer começar a cantar numa banda, ele vai fazer uma audição, ele canta desde pequeno, sabe? Lá no protocolo de avaliação, vocês têm histórico, né? Histórico do cantor. E aí, nesse histórico, você fala, conta para mim um pouco da tua história na música. Aí ele conta, que desde pequeno eu canto na igreja, cantava no coral da igreja, sempre fui corista, não sei o quê, papapá, papapá. Esses dados são importantes para você botar ali. Gente, quando eles veem que a gente prestou atenção neles e colocou ali a história deles, eles se sentem muito felizes. E ainda você ainda conta aquela história para outra pessoa. Porque não só para a pessoa que vai ler, né, para o dono da história, mas para quem ele quiser compartilhar a história dele. Eu, como fono, compartilho a história com o professor dele de canto vai ler esse relatório, o otorrino vai ler esse relatório. Ah, você canta, né, rapaz? Ah, que legal. Está lá escrito que ele canta, está lá escrito que ele quer cantar, certo? Então, isso tudo é importante. Deixa eu virar agora aqui. E aqui, gente, esses dados da avaliação que eu queria ver com vocês, mostrar para vocês, que eu tirei lá do protocolo de avaliação e trouxe para cá. Botei de um jeitinho bem tranquilo, sim. Na verdade, eu vou mexer com esse protocolo também, tá? Porque o jeito que eu coloquei aqui tá tão legal que dá para trabalhar com ele assim, porque como eu falei, vocês já podem botar um X, né? Ou então até imprimir, botando X e tal, quem faz o papel à mão. Por que que o X? Porque ali tá todos os parâmetros, papapá, e a gente vai falar de cada um. E aqui eu botei, onde está escrito normal, não se lê normal. Eu botei no outro, não foi normal, nem foi adequado. Oh, meu Deus, qual foi o outro termo que eu usei, meu pai? Não foi normal, meninas.
não foi adequado. Eu vi depois um outro termo que eu falei, nossa, esse daqui é muito melhor. Depois eu trago para vocês o termo. Se eu lembrar até lá, não é normal, nem desejável, esperado. Aí, tipo, não é dentro dos padrões, mas é tipo sem alteração. Tem um nome lá que eu não vou conseguir. Satisfatório? Hã? Satisfatório? Satisfatório? Tipo isso, não foi bem esse não, mas esse é um termo bom, satisfatório, tá? Mas é um termo bom. Foi um outro termo que depois eu trago para vocês, senão eu vou terminar descoisando o negócio que estava coisado. Depois eu trago para vocês o nome certinho da hoje, tá? Então, assim, poxa vida, né? Aí eu vou ficar falando o tempo todo. Mas vamos lá, tá? Vamos botar normal entre aspas. Podia pegar um. Tem um negócio que eu vou mexer aqui no. Ai, gente, ó, peraí. Aqui vai ser fácil de eu mexer. Vai ser fácil de mexer, rapidinho. Que eu acho que esse terminho é tão bom sem ser. Aqui é o modelo, cópia da variação. Deixa eu ver se aqui é a cópia. Peraí. Eu vou botar lá o termo. Funcional. Funcional. Ficou muito melhor, né? Então, onde a gente lê, onde está escrito normal, se lê funcional. Por que funcional, gente? Porque funciona, tá? Tá? Porque a palavra normal é muito complicada. O que é normal? Tá funcionando bem para aquele cara, para aquele contexto, para aquilo tudo ali, certo? Então, olha só. Então, quando eu venho no indivíduo, está lá escrito qualidade vocal, diz que são qualidades vocais. Ali, na verdade, a palavrinha qualidades vocais é quase como se fosse um resuminho, tá? Aí tá a qualidade vocal, soprosa, rouca, tensa, é, instável, certo? São essas qualidades, assim. A gente usa o termo gerbase, que aí, ó, gerbase, as fonas vão entender o que a gente está falando. O G de global, ger, aí o R de rugosidade, de rouquidão, tá? Você pode falar. B de soprosidade, porque é em inglês, tá? A de astenia ou de fraqueza, a voz fraquinha. O I de as, o S de tensão e o I de instabilidade, ou seja, é uma voz tensa ou fraca? É uma voz instável ou estável? É uma voz rouca ou não, né? Tem sobresidade ou não tem sobresidade? Mas você pode escrever, tá? Eu trouxe isso daqui porque normalmente eu descrevo assim, quando tem alteração, eu venho aqui e boto um xizinho no alterado. Deixa eu até mexer. Eu não vou mexer aqui, não, tá? Porque devia estar mais no meio, né? Isso daqui. Aí, quando está alterado, eu boto um xizinho e boto a observação. Não, é meu, o relatório é meu, tá? Do paciente, não, mas é meu. É do aluno, mas é meu, tá? Então, não vou voltar lá. Você já sabe que tem funcional, alterado. Quando tem alterado, eu coloco o que eu vi alterado. Voz tensa, voz instável, voz rouca, voz soprosa, certo? São essas as qualidades vocais. E o resto ali embaixo vou corroborar muito, tá? A ressonância. Fonoaudiólogos, ressonância, a gente usa alguns termos, tá? Que é laringofaríngea, oral, excessivamente nasal ou equilibrada, certo? Excessivamente nasal é uma pessoa que coloca aqui. Excessivamente oral é a pessoa gripadinha, tá? Que não tem nariz. Ela fala banho. E normalmente a laringofaringe é mais para dentro. Esse é um termo muito usado pelos fonos, tá? Eu não vejo os professores de canto usando tanto. Mas o que você pode fazer? Colocar lá, né? Funcional,
A maioria não é, né, gente? Aí você pode botar alterada, e colocar o que você achou, descreve do seu jeito. Tem muito nariz. Agora, pelo amor de Deus, não bota anasalada, tá? A é negação, certo? Então, se a pessoa falar muito pelo nariz, você bota anasalada, você está dizendo que ela não fala pelo nariz. Aí seria excessivamente oral, tá? Vocês entenderam, né? É só descrever, gente. Canta muito pelo nariz. Canta como se estivesse com o nariz entupido. Canta com a voz muito entubada, tá? Não são termos técnicos, os termos técnicos são esses que eu falei, mas está valendo, tá? Porque eu não vejo muito os professores de canto usando muito este tipo de nomenclatura, a gente quer fonos a mais. Pitch, também deixei aí o pitch e o loudness, que são coisas que normalmente os professores de canto não procuram saber. Podem saber, tá? Não vejo nenhum problema, mas a gente que é fono procura mais. O pitch, gente, tem a ver com o grave e agudo da voz. A voz falada, muito grave, muito aguda. Sabe, o aluno chega assim, oi, professora, tudo bem? Aí a gente coloca lá que o pitch dele é elevado, né? Porque tá muito agudo, ou agudizado, perdão, agudizado. Ou então muito agravado. E agora a gente tem que levar em consideração se é um adulto, se é uma criança, se é homem, se é mulher, tá? E assim, entrando em questão de gênero, se é um homem, biologicamente é um homem, mas ele é uma mulher trans. E aí fala fino, ele fala agudizado. Não, tá adequado para aquilo que ele deseja. Não é uma vertente que eu trabalho, não por questão de preconceito, tá, gente? Mas é porque é muito novo e muito delicado, tá? Vocês viram ali aquela blogueira, eu vou falar aqui, vou deixar gravado porque é notório, né? Aquela influência, aquela Massafera, como é que é o nome? Maia Massafera, que aí por cima ela ainda fez aí uma cirurgia de prega vocal e tá com a voz péssima. Então, assim, a gente está adequado para o gênero biológico, mas também para o gênero que a pessoa se identifica, certo? Né? Aí você pega uma menina, né, um menino trans, ele vai falar mais grave. Tá agravado. Não, para ele, social, pro biológico sim, mas e vai ter impacto, tá? E vai ter impacto. Vai ter impacto. Mas, socialmente falando, para aquilo que ele deseja, tá adequado, certo? Então, é funcional ou não é funcional? Adequado não é a palavra, tá vendo? Funcional, funciona para ele, para aquilo que ele quer. Então, tá bom. Aí você pode só colocar, olha, homem trans, papapá, mulher trans, papapá, para identificar que, embora ele fale grave ou agudo, vai ter impacto por questões hormonais, etc e tal, tá bom? Então, pitch é o agudo e o grave da voz, dependendo aí de todo esse contexto que eu acabei de falar, tá? Se de sexo, de gênero, de idade, né? Um adolescente vai falar mais leve, um adulto vai falar mais pesado, a gente tem todas essas mudanças aí. O loudness, gente, é o porte fraco da voz. Aí sim, né? O loudness muito elevado, uma pessoa que fala muito assim, né? Aí vai ter impacto na hora de cantar? Vai, né? O gritão aí, normalmente ele vai cantar berrando, né? E também a pessoa que fala, oi, tudo bem? Não sei o que, com a voz muito, muito pequenininha, normalmente, e aí a gente já sabe que forte e fraco tem a ver com pressão subglótica, certo? Ataque vocal. Tem gente que tem ataque vocal, às vezes, gente, eu observo coisas na fala que eu não observo no canto e vice-versa. Aí a minha questão de fono. Eu não quero observar, vou observar só no canto, tá tudo bem. Fono de aula tem que observar tudo, tá, galera? Então, assim, oi, tudo bem? Aqui, eu
sinto um pouco de tensão na minha voz, sabe? E eu falo, e a pessoa vai falando assim, e ela vai fazendo aquele ataque vocal brusco. E na hora de cantar, não chore, quem cuida de você não dorme, levanta, né? Tem aquela coisa de O que faz o ataque vocal, gente? O brusco, tá? Tem o soproso. Não chore, quem cuida de você não dorme. Tá vendo como é que fica bem soprosinho, bem bobinho, né? Então também tem ataque vocal. Tá funcional? É porque não existe o ataque, né? Se está alterado, se tem o ataque, vai estar alterado, aí você coloca lá que é brusco, que é soproso, certo? Respiração. Na verdade, eu até botei respiração aí, mas eu estou falando dela abaixo, então nem precisa colocar nada em volta dela, não. Tipo, clavicular, torácica, etc. A gente tem o tipo e o modo, tá? Isso também é bem coisa de fono. Tipo, é isso que eu tô falando. Seu aluno faz levantando a clavícula. Clavicular. É bom para o canto, gente. E sabe que não é adequado para o canto, certo? Não é adequado nem para o canto nem para a fala. Não é adequado fazer isso aqui. Você trabalhando excessivamente os músculos inspiratórios, está apertando. E ele aperta ali a laringe. Então fica. Já viu aquela pessoa que canta assim? Não chore, quem cuida de você não dá. Às vezes ela nem levanta tanto, mas ela tem essa puxação, assim. Olha só, olha como é que é péssimo. Além de não encher o pulmão direito, acaba com a voz da pessoa. Então, eu boto se é clavicular, se é torácica, gente, respiração torácica. Ela normalmente é a respiração que a gente usa no dia a dia para conversação, tá? Para fala profissional, não. Eu não estou usando minha fala torácica, minha respiração torácica. Senão eu estaria dando conta, tá? Estou abrindo costela, eu uso um pouquinho da abdominal também, tá? É costume, não tem nenhum problema. Mas a torácica, pura e simples, ela é legal para eu estar conversando aqui. Aí eu posso até ficar assim, de boa, na lagoa e tal, batendo papo. Aí tá tudo certo, ó. Não tem nenhum problema, não vai me dar nenhum problema, tá? A torácica, ela pode ser suficiente para a fala da conversação, mas ela não é suficiente para o cantor. Ela não é prejudicial como a clavicular, mas ela não é suficiente. E por que eu digo que ela não é suficiente? Porque você vai trabalhar o tórax também nas próximas, gente na próxima, né? Mas não vai trabalhar ele sozinho. Por exemplo, a gente tem a intercostal, que é aquela que você abre a costela. E às vezes você levanta também um pouco aqui o externo, certo? A gente também tem a abdominal, que é aquela ali que o abdômen, né, trabalha mais. E tem a completa, que é a que eu uso mais, tá? É a costo-abdominal, né? Como é que é? A costo-abdominal, que você abre costela, abre tudo e também trabalha com o abaixamento ali do abdômen, tá? Ela não é legal para cantor gritão, gente. Se o seu cantor é gritão, o que você faz? Você pode pedir para ele abrir costela e pedir para ele segurar um pouquinho a barriga, tá? Para ele não. Não se preocupa com a sua barriga. Coloca ela para dentro. Porque às vezes. Por quê, gente? O suporte de ar nessa respiração completa é muito grande. Ou seja, vamos falar de um jeito bem simplório. É como se você abrisse muito espaço ali no tanque de ar e entrasse muito ar para você poder controlar. Então, quando você fecha a parte de baixo, ou seja, manda ele contrair o abdômen, ele não desce tanto ali
como é que fala, meu Deus do céu? O diafragma, então não enche tanto de ar. E com menos ar e com a costela bem aberta durante a emissão, você consegue controlar. Agora, tem gente que tem a voz tão fraquinha que às vezes eu peço para trabalhar o abdômen, tá? Porque é importante, porque vai aumentar o aporte, certo? Manter a costelinha bem aberta e abaixar bem o abdômen, às vezes pode me ajudar. Então, o que você vai perceber? Se ele é clavicular, você vai ter que consertar. Se ele é torácico, você vai ter que consertar. Agora, se ele respira dali para frente, intercostal, costo abdominal, completa, você vai medir de acordo com a necessidade, tá? Então, assim, aquele que é muito gritão, não usa o abdominal, usa intercostal, tá? Aí, tipo, costo abdominal, mas sem o abdômen, tá? Sem descer o diafragma, tá? Costo diafragma, não, é costo diafragmática, né, que se fala. Costo diafragmática. É porque as nomenclaturas hoje eu estava vendo com a Jo, fazendo uma coisa com ela, que ela está na faculdade, e aí a gente viu alguns tipos. Falei, Jo, muda, tá? A nomenclatura muda pra caramba. Aí a gente escolheu algumas nomenclaturas que se usa mais comumente para ela poder usar. Normalmente costodiafragmática, né? Costodiafragmática completa. Aquela que você desce o diafragma e abre bem o pulmão. Qual é o diagnóstico que eu tenho que fazer, gente? Esse camarada canta, ele fala forte, ele canta forte, que você vai destrinchar depois. Poxa vida, claro, ele bota uma pressão danada, abre tudo e tá. Isso vem muito gente de cantor que estava com um professor muito antigo ou com professor de canto lírico, tá? Professor, por exemplo, eu uso muito o diafragma. Por quê? A minha faculdade toda foram 8 semestres cantando repertório lírico, entendeu? Fora o coral, que às vezes tinha, né, como é que fala? O canto coral, né, existia uma matéria de canto coral, e a gente fazia vários repertórios, cantava fora e tudo. A gente tinha repertório clássico, não, como é que fala? Popular, evangélico, tá? Mas popular, assim, e tal, bem soltinho, bem gospel, tal, gospel brasileiro. Tínhamos gospel americano, que é massa, né? Aquela coisa bem assim, bem africana. E a gente cantou a gente cantou Aleluia, aquele que tem o Aleluia de Henderson. Messias, gente, o Messias, quem é de faculdade aí sabe. O Messias não é não. Nossa, esqueci de quem é o coisa do Messias. A gente cai, aí aleluia, aleluia, a gente cantou ele todinho. Eu tinha até outro dia, tinha aquele negócio lá. Acho que é Henderson, gente, tá ruim aqui. Porque não é mais minha praia, né? Mas eu trouxe muita coisa. E nas aulas de canto, a gente não cantava muito repertório gospel nem nada, mas eu cantava muita ópera, muita ópera, muita ópera, muita coisa mesmo de ópera. Então, se você pega um aluno desse e ele quer começar a cantar popular, ele quer começar a cantar belt, às vezes você vai ter que falar assim, amigo, vamos botar esse abdômenzinho para dentro, certo? Deu para entender? Então, e aí tá, gente, o modo nasal oral. Aí você tá trabalhando a respiração do camarada e ele tá. Aí quando você tá dando as coisas, ele tá. Gente, o respirador oral é péssimo. Deixa a estrutura aqui toda molinha, tá? A língua, tudo molinha. E lembra que quando você tem hipotonia de um lado, você normalmente tem hipertonia de outro. Eu sempre falo do pé. Quando você machuca um pé, o pé direito, você sente dor no pé esquerdo, porque o pé esquerdo trabalha
pelos dois. Então, quando você tem uma musculatura fraquinha, você termina tendo, fazendo força em outras. E normalmente, quando tá fraco aqui, você força aqui, ó. Tira leite de pedra, tá? Então, assim, aí faz o quê? Manda pro otorrino para ver se o nariz tá tranquilo. Manda ele lavar o nariz antes da aula, você vê que ele tem rinite. Você lá perguntou lá a ele lá se ele tinha rinite, papapá, lá no histórico, porque aqui é relatório, tá, gente? Mas lá no protocolo de avaliação tem, você perguntar sobre a saúde e tal. E às vezes você pergunta pro camarada, ele tem rinite, o que que você faz? Lá, pede para ele, olha, você vai lavar, vai trazer para a aula um soro fisiológico, você vai lavar seu nariz antes da aula. Você vai usar o nebulizador comigo durante o aquecimento. Você vai beber água o tempo todo. Você vai suar o nariz. Às vezes é isso mesmo. Você fala assim, fulano, vai lá, joga coisa. Você não está perdendo tempo de aula, não, tá? E avisa para ele. Porque fica assim, não, isso é tempo de aula. Da próxima vez você já vem assim, já vem pronto. Mas agora é para você aprender. Você vai lá no banheiro da sua casa, se você estiver nesse ambiente virtual, estiver presente, fala assim, vai lá no banheiro, lava com soro fisiológico, sua bastante esse nariz para a gente poder começar a aula. Gente, é sério mesmo que eu tô falando. É sério de verdade que eu tô falando. E aí, se for cornetos, inchado, papapá, o otorrino vai cuidar tanto dessa questão, como ele vai, às vezes, ter que passar um corticoide ou pedir para a pessoa operar. Eu estou cuidando de uma menina que ela fez um pós-operatório, tirou corneto, tirou um monte de coisa. Ela falou assim que a doutora tirou outro nariz dela, porque esse nariz aqui, ela tirou mais coisas de dentro do nariz do que o tamanho do nariz dela, um pote cheio de carne do nariz. Como é que você canta bem desse jeito, né? Então, tomar cuidado com isso. TMF, outro dia alguém perguntou, acho que foi a Val, sabe o que é TMF? Aí eu botei TMD, claro que ela não ia saber, né? Eu botei TMD, ela, D de quê? Eu falei, tempo de fonação, mas então seria. Ela falou assim, não, amor, é de fonação. Eu que escrevi errado. Então, gente, tempo máximo de fonação. Aí lá no protocolo está escrito você fazer um A, um I e um U, tá? Sabrina, por que esses? Não vou saber, não. O A é aberto, o I ele ajuda a subir, né? Não sei por quê. Eu acho que é por conta, agora parando para pensar, o nível da língua é bem diferente de abertura de boca, né? Então você não precisa fazer a vogal inteira. Você faz o A, que é um aberto, o I e o U, certo? Que dá para perceber bastante coisa. Gente, aí eu tiro a maioria das coisas que eu preciso tirar. Porque enquanto o camarada eu falo assim, fulano, eu pego o celular, né, e falo assim, fulano, eu vou botar o cronômetro aqui e vou vou ligar, vou pedir para você fazer um A para mim bem compridinho, você vai fazer faz o máximo que você conseguir, tá? Não precisa aí eu brinco, não precisa se matar para fazer, ou seja, não precisa entrar em ar de reserva, né? Às vezes ele entra e você já coloca que ele entrou em ar de reserva. Mas aí a gente usa esse, e o Z também é considerado tempo máximo de fonação. Agora, diquinha não, agora é valendo ponto, valendo a prova, valendo TCC, vocês não vão me apresentar. Por que, meninas que estão aqui presentes, porque, olha, eu falei, né? TMF, tempo máximo de fonação, são as vogais e o Z. O S está no tempo máximo de emissão, ele não está no tempo máximo de fonação. Por quê? Por que ele não é fonação? Ele é só emissão. Porque a prega vocal não vibra. Quem falou? Foi a Val ou foi a Rafa? Val, Foi a Val. Muito bem, é isso aí. Pega a vocal do S, ela é um som surdo. O Z é correspondente a ele, tá?
o Z correspondente a ele. E aí, o S, ele é o mais bacana para você perceber quando a pessoa tem fenda vocal. Por quê? Porque ele está todo aberto, gata. Ele não depende da vibração. Então, quando a pessoa tem. Ai, meu Deus, eu acabei de falar. Quando tem fenda à vibração, ou seja, quando vibra e tem fenda, aí você percebe a soprosidade, certo? No Z, o Z vai ficar um pouco menor. Por que o Z vai ficar menor? O Z é igualzinho o S, só que o Z ele tem vibração. Então tem escape de ar, onde não deveria. No caso do S, ele nem faz força, ele faz, olha, tá todo abertinho, vai só controlando aqui, ó. O fato dele não ter fonação, ele já indica que ele pode ter mais mesmo, mas se tiver muito mais, aí eu ainda escuto uma soprosidade onde não deveria ter, fecha o diagnóstico sem o otorrino olhar, tá? Já falo e eu Sabrina, aí no S no Z já mando para o otorrino. Ah, Sabrina, você faz a relação do S e do Z? Eu, Sabrina, não faço. Existem alguns estudos que validam a correlação do S e Z. Vocês já ouviram falar sobre isso? A Érica e a Rafa, eu sei que sim. A Val, eu não tenho certeza se é ainda, porque você está estudando ainda, né? O Ensinando Canto lá, que a gente dá lá com a Camila. E eu, particularmente, eu não falo muito de SZ, tá? Porque eu não acredito muito, não vejo muita. O que eu acredito? O Z muito maior do que o S me indica tensão. Parece que eu estou fazendo muita força, enquanto o S eu não estou fazendo força, eu não tenho força para fazer. No Z eu tiro força de onde não tem ali na vibração para manter. Então, um Z muito grande me indica que o aluno está muito tenso. Ele vai e faz 20 minutos de Z e 7, 8 de S, certo? Então, assim, o A dele está muito pouco. E o Z está fazendo força para aquele A sair. E o contrário normalmente tem a ver com soprosidade. O S tá muito bacana, tá muito grande, ele tá bem, e o Z tá pequenininho, porque quando eu coloco voz, aí o negócio desanda, porque tem uma fendinha, certo? Deu para vocês entenderem o raciocínio? Mas tem correlação, tá? Se vocês quiserem, acharem muito importante, tiverem curiosidade, eu trago em outro momento, tá? Como não nos cabe aqui, eu não trabalho com ele, eu trabalho sim. Eu trabalho verificando, eu verifico esse tipo de coisa, tá? E escrevo, tá, gente? Escrevo, tá? Lá tem mais de emissão, é pouco, indicando muito maior do que o tempo máximo de emissão, que indica uma sobresidade, a fonação, certo? Então, estou pegando raciocínio, né? Ar de reserva, eu falei dele agora, sem querer, e me contive. O que é ar de reserva, meninas? Meninas, o que é ar de reserva? Pode falar, não tem medo. Vocês sabem. O que é ar de reserva? Vou pensar no Acabou a reserva, tipo, vamos dizer assim, acabou a quantidade de ar que você consegue fazer sem soprar, né? Sem fazer tanta força, vamos dizer assim. E aí você começa a fazer mais força para conseguir fazer essa saída de ar. Isso mesmo. Deixa eu falar para vocês, a gente não esvazia totalmente o pulmão nunca, tá? Porque senão ele ia colapsar. Ele ia colabar, perdão, colapsar não, colabar. Ia fazer, já viram a bexiga? Quando ela chega pra gente, ela não tá. E do bebezinho tá assim, né? Agora a bexiguinha, não tem?
Ontem quase que eu comprei uma bexiga para mim. É porque as minhas crianças não podem ver, dá até mais velha. Pode, até meu marido vê, faz um para brincar. Aí eu comprei. Mas vocês já viram que a bexiga, quando você compra a bola de soprar, tá? Cada lugar chama de um jeito, né? Ela tá colabada. Ela tá. O bebê, a gente tem. Eu vou dar aula para vocês de musculatura, tá? Vou dar aula para vocês de musculatura, quase que eu dei hoje, mas eu lembrei que eu precisava dar isso aqui para vocês. Vou voltar e vou dar revisão de musculatura de laringe, vou falar de musculatura de. Vou revisar todo o conteúdo, tá? Tudo, vou passar por tudo outra vez, vou regravar tudo com vocês, assim, gravar, não vou dar revisão, tá? Então, assim, ele é colabado. Quando o bebezinho chora, desculpa, os alvéolos, certo? É como se, já viram? É como se fosse um bando de bexiguinha. Já viram assim? Tem a laringe, a traqueia, aí entra na traqueia, aí aquele parece um conduíte é bem parecido mesmo, né? Um conduítezinho de luz. Aí ele faz assim, entra para os pulmões. Aí lá eles vão, tem os brônquios e os bronquíolos. Bronquíolo é o bronco pequenininho. Então você vê, é como se fossem umas bolsonas, umas bolsinhas, tipo uma árvore, né? Então, gente, se não ficar um pouco de ar ali dentro, ele colabar, misericórdia. Eu acho que existem alguns casos que isso acontece, tá? Mas de pressão atmosférica, uns babados aí que não é nosso caso aqui, tá? Acontece justamente isso, de questão de pressão, de fora, de dentro, de mergulhador, acontece os babados desses, por isso que as pessoas morrem, tá? Mas não entendo direito não, tá, gente? Eu tô falando, não tem nada a ver com a gente aqui, também a gente não tem obrigação de saber, né? Mas é o que o povo comenta. A questão é a seguinte, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, sempre fica um pouquinho de ar lá dentro. Inclusive, o tal do ar de reserva, quando a gente usa, a gente não usa todo esse ar, de qualquer jeito a gente não consegue usar, tá? Não tem jeito. Porque tem aquela questão da pressão, né? De fora para de dentro, né? A pressão de fora vai fazer com que eu prendo e a pressão de fora vai exercer sobre o meu peito uma pressão tão grande, tão alta que eu vou precisar esvaziar ali o pulmão. Mas é só para vocês entenderem que existe, para cantar, existe uma zona de segurança. E a zona de segurança é igual, gente. Ótimo, agora que eu me lembrei. Eu posso usar a gasolina reserva. Sabe quando a gente está dirigindo, ou um homem está dirigindo, né? No meu caso, meu marido dirige, a gente fala assim, tá entrando na reserva, né? A gasolina está entrando na reserva. Até a gente prestar muita atenção nisso quando eu estava morando em Vitória, ninguém aqui de Vitória, só Josiele, que sabe. A gente subia a terceira ponte, que é eu acho que a terceira ponte mais longa da América Latina. Ela é longa, ela liga a Ilha de Vitória até Vila Velha. Você gasta alguns minutos passando por cima do mar mesmo e indo para o outro lado. Então, a certo ponto, ela faz isso. Muitos carros param ali no meio porque o carro faz assim, a coisa da gasolina faz assim, ó. Aí ele não consegue tirar a gasolina lá do fundo, certo? É mais ou menos isso. É você usar o finalzinho. Normalmente dá tontura, normalmente você faz tensão. Outra coisa também que não é legal a gente usar a gasolina reserva, eles falam, porque às vezes se tiver sujinho ali, sujidade, a sujidade vai descer no tanque, e se você ficar usando de reserva, você vai terminar puxando essa sujidade que fica ali no final do tanque. Mas aí vamos trazer isso para cá, para o ar de reserva. Eu estou cantando. No final mesmo. Aí eu falo, não, parou, porque esse finalzinho, esse ar de reserva, quando o ar está acabando e eu puxo mais um pouquinho,
pode dar ruim. Já viu? A pessoa vai. Ela vai, né? Não vou fazer até o tanto que eu aguento, né? Senão eu vou ficar aqui uns 15, 20 segundos aí. Aí, você chega a sentir um gemidinho. Eles fazem assim, né? Quando o aluno que está acostumado, ele faz assim. Ai, professora, desculpa aí. Pô, tô mal pra caramba, não consigo. A gente fala assim, não morre. O não morre é isso, não entrar no ar de reserva, tá? Entendeu por que é ruim? E que a gente tem que tirar esse hábito, certo? Normalmente isso acontece com quem tem pouco fôlego ou com quem administra mal o ar. Entrou em ar de reserva, epa, por que entrou em ar de reserva? Aí você volta lá. Também, respiração torácica não vai respirar direito. Não, poxa, ele respira direito, tá? A respiração dele é boazinha. Por que ele não tá aguentando? Será que ele não tá fazendo, não tá fonando direito, não tá, entendeu? Esse daqui, gente, coordenação pneumofonoarticulatória é bem de fono, tá? A gente usa quando normalmente fala rápido demais, respira, fala sem respirar. Eu sempre coloco o que é, né? Fala embolado, a gente coloca assim que tá com a coordenação pneumofonoarticulatória não tá legal. É como se, de novo, é como se fosse lá, igual eu falei lá em cima, a qualidade vocal, como se fosse um resumo, devia estar embaixo, né? Mas é como se fosse um título, né? Aí respiração, a gente falou tudo sobre respiração, agora é tudo sobre fala, tá? A fala, gente, você como professor pode notar a fala, se for rápido demais, se a articulação não tá bacana, se tem distorção na fala, sabe aquela pessoa que fala assim, aí fala embolado, fala que parece que tá falando outra coisa, ou então fala errado mesmo, não fala o R, aí é coisa que você pensa assim, vou mandar para fono, tá? E você fono, você vai deixar, ele me procurou porque eu sou fono de voz. Pelo amor de Deus, minimamente a gente consegue trabalhar, tá? Uma articulaçãozinha, um R, uma motricidade oral, a gente consegue trabalhar. Se o erro de fala for muito grande, eu só conheci um adulto que falava assim, como se fosse uma criança de 3 anos, tá? Ele errava muito. Uma coisa muito assim, aí você tem que acionar a fono da linguagem, tá? Mas se for uma linguinha fora do lugar, às vezes não fala um ponto consonantal, eu trato. Sabrina, poxa, mas eu tô sem tempo porque, caramba, eu preciso focar na voz do cara. Ele é cantor profissional, 1 hora. Ué, faz duas sessões com ele por semana, tá? Faz 2 sessões com ele por semana. Ou então, se ele é de 15 em 15, uma semana você dá voz, a outra você dá fala, tá? Eu costumo botar tudo num combo só. Adoro. Amo mesmo. Mas eu normalmente eu pego as distorções, né? É um R que não sai direito, é um S assim, a linguinha assim para fora, tá bom? E aí vocês, como professores de canto, podem, falei do fono que pode tratar, sim, vocês são professores de canto, vocês podem identificar e estar mandando para fono. Gente, aproveita as oportunidades da vida. Aí você vai fazer uma parceria com a fono legal, uma fono que de repente nem seja da área da voz, ela vai cuidar só da linguagem dele e você vai cuidar só aí da parte do canto, tá? Aí eu botei velocidade de fala, altura, que nem precisava, né? Porque já tem pitch lá em cima, nem precisava. Aqui, órgãos fonoarticulatórios, aí eu dou uma olhada em lábio, língua, bochecha. Vocês podem observar, vocês não avaliam, mas vocês podem observar que a linguinha tá para fora, vocês podem observar que isso aqui está invertido, que ele tem uma cara assim, que ele tem uma cara torta, tá? Eu observei algumas coisas assim, 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 e aí o fono vai identificar o que é. No caso do fono, você pode avaliar. De novo, se você não quiser avaliar, você passa para o colega, mas aí você vai estar jogando dinheiro fora. Ó, agora outros dados também, tá? Aí eu até dividi a página, porque aqui é bem da musicalidade. Extensão vocal, eu não avaliava extensão vocal, vocês acreditam nisso? Mas e nem vejo tanta necessidade, porque extensão vocal é uma coisa assim tão.
camarada não sabe cantar. Claro que ele não vai ter extensão vocal. Ele vai ter que treinar, né? Mas eu falei, beleza, o pessoal gosta de saber até que voz que eles vão. Então eu vou tudo. Parou em tal voz, começou a apertar de tal voz para cima, e eu já não considero, olha. Você até consegue chegar no sol, mas no Mi você começou a apertar, então eu vou colocar que a sua extensão é Mi, porque dali para cima você não consegue fazer bem, certo? Então eu coloco, tá? É legal que na hora de vender, e o relatório aqui ele serve para aquilo que eu falei, para informar tanto para o cantor como as outras pessoas que vão cuidar desse cantor, ele serve para vender, tá? Quando ele olha assim, aquela listinha assim de várias coisas que estão adequadas e várias adequadas não, como é que é a palavra que diz? Funcional, tá escrito normal aqui de novo, funcional. E várias coisas que estão alteradas, tá lá escrito que ele tem uma extensão alterada, que tá pouca, tá pequena, tem só uma oitava, tem só, né? É um motivo a mais para ele contratar você para solucionar o problema dele, certo? Registro vocal, tá? Eu gosto. Aí, o que eu boto no registro vocal? Aí o camarada cantou para mim, que eu não falei de prova aqui, né? Terapêutica, de prova terapêutica e pedagógica. Eu posso falar depois, uma outra vez, quando eu pegar o outro protocolo lá e falar com vocês. Mas eu já falei com vocês, tem várias aulas, tá, gente? Do que eu uso para avaliar, tá? De prova terapêutica, tá? Aqui, normalmente, registro vocal, eu vejo no glissando, tá? Eu peço sempre no glissando e na música. Aí eu boto lá, o camarada sobe de peito, sobe com força. É ali no registro vocal que eu anoto. Ele sobe com voz de peito, ou ele, na hora que vai para os agudos, ele troca para o falsete. Está alterado o registro vocal. Eu trabalho com registro. Sabrina, eu trabalho com M1, M2. Coloca ali o M1, M2, tá? Eu sempre entrego para vocês algo que é, como é que fala? Editável, tá? Então, coloca ali, tira o registro vocal, ou risca ali, ou bota ali M1, M2, né? Aí, se você vê que tá alterado, fala assim, ele só tem o M1, ele não tem o M2. Ou ele não faz uma boa transição entre o M1 e o M2. Gente, eu não gosto de eu não gosto, não entra na minha cabeça. Não, entra na minha cabeça, entrou na minha cabeça porque eu tive que ensinar, tá? Mas eu não gosto. Normalmente eu pego colinha porque eu não uso, tá? Na minha cabeça, registros vocais, aí eu acho que vem da minha coisa de fonoaudióloga, que é assim que a gente aprende na faculdade de fono. Para mim entra muito mais na minha cabeça, tá? Mas nada contra quem quiser usar o mecanismo. Engraçado, quem usa mecanismo sempre termina falando do registro vocal. Quem trabalha com registro vocal nunca fala de mecanismo, né? Enfim. Então é ali que eu coloco, tá? Que quando quebrou nas transições, quando pesou muito, ou quando só canta de voz de cabeça e não tem mix, tá? O grave, se a pessoa tem grave, não, o grave ele quebra. O grave ele faz com força. O grave, eu tô reforçando em cima, mas não tem problema. O grave ele quebra, o grave ele passa para o soproso. O grave não, o agudo, né? Ele quebra, ele passa para o soproso. Grave ele não tem, ele morre na última nota lá e tal. Fica ininteligível. Fica muito tenso, fica muito laringofaríngeo, né, muito para dentro, certo? Afinação, aí podia botar médios? Podia, mas eu quero sempre médio agudo, tá? Eu sempre vou do grave e mudo. Eu sou do tipo que gosto de fazer a transição antes. Normalmente a transição é feita no sol, né? Você muda para voz de cabeça. Eu gosto de fazer antes, tá? Eu gosto de mudar antes. E desde o Mi, já fazer ali no central, já pensando em mulheres, óbvio, né? Eu sou homem, você pensa para a oitava abaixo. Sempre ali no Mi, eu já gosto de que a pessoa vá ou fazendo voz de cabeça ou até mesmo o próprio mix, tá bom?
Então, por isso que eu não considero médio, Sabrina, eu gosto. Porque eu considero as duas transições, do Mi, do Sol, que tem mesmo, né? Normalmente o Sol, às vezes pode ser do Lá, e também do Ré, lá no Ré, outros usando Mi lá em cima. Vocês entendem quando eu falo de zona de passagem? Entende? Todo mundo entende? Que a gente pode tirar dúvida depois, tá? Mas, gente, a Camila, acho engraçado que ela fala assim, é a zona, né, a zona, é o Vale da Sombra da Morte, é onde as quebras acontecem, então normalmente é ali no Sol, por isso que eu gosto de antecipar, e você ao invés de trocar só no Sol, você já pode trocar ali desde o Mi, entendeu? Lá no Mi você já pode ir suavizando, tá? Já pode tirar o peso ali da voz de peito. A extensão, a afinação, tá, gente? Quando é alterado, você bota alterado. E aí eu gosto quando é alterado, eu botar por que é alterado. Nos encaixes, porque tem tipos de. Vocês sabem que tem tipos de desafinação diferentes, né? Outro dia, a Rafa e a Érica são lá do grupo que eu sou tutora, e eu falei sobre isso. Se vocês acompanham as respostas, mas eu estava falando sobre isso com uma pessoa que teve um que trouxe, assim, aquele desafinado de dó, ré, mi, sabe? Aí eu falei, esse aí é percepção musical. Aí o outro vai e me traz um desafinado, que ele canta afinadinho, ele só desafina subindo. Ele não é percepção, gente. Ou é encaixe, ou é respiração. Que a respiração também, lembra do ar de reserva? Aí olha só como é que você vai poder fazer a ligação aqui, ó. Olha como é que as coisas se encaixam. Se a pessoa faz ar de reserva, lá no ar de reserva, traz uma instabilidade o ar de reserva, você cantar com ar de reserva, traz instabilidade, traz desafinação. Então você vai ter que trabalhar o ar para a pessoa afinar no final da frase. Ou trabalhar encaixe, porque a pessoa não alcança e bate na nota. É aquele, ele semitonou. Semitonar é uma coisa bonitinha para se chamar de desafinação. Normalmente é uma desafinação por falta de encaixe, tá? E é. Aí você faz assim, fulano, aí mexe, 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 agora vai. Aí pá, e vai, ele alcança, certo? Então, bota lá o motivo. Desafinação, percepção musical. Desafinação, vejo problemas de encaixe. Problemas de encaixe, explica para ele. Eu explico isso aqui para eles na hora que eu estou vendendo, tá? Eu falo assim, olha, claro que eu estou vendendo o quê, gente? A solução, certo? Eu estou avaliando para dizer para ele qual os defeitos que ele tem e o que eu posso melhorar, tá? Então você pode falar, fulano, olha, você desafina por esse e esse motivo. Você já pensou? Você tem autoridade, chegar para um camarada e falar assim, fulano, a sua desafinação se dá por isso e eu posso resolver? Vocês estão entendendo, gente? O tamanho da autoridade? Autoridade nível 1. Autoridade nível 2, saber resolver de verdade. Né? Nível 1, por que que tá tudo horrível? Nível 2, vem cá que eu conserto. E você está entendendo que a menina que estava usando o mesmo método do de cima, o de cima é porque eles mandam áudio, tá? O de cima é aquele de dó, ré, mi, fá, sol. Aquele que pega uma nota só e vai. Ele não entende de altura. Você vai ter que trabalhar a percepção musical. A altura, discriminação dos sons, memória. Memória, Sabrina, sim. Às vezes você vai fazer um jogo de memória sonora, tá? Porque ele não grava os sons, ele não grava. Ele não grava essa sequência, certo? Quando você escuta, parabéns pra você. Por que eu sei que é você? Porque eu decorei. Eu decorei, que sobe e desce. Mesmo que eu não entenda nada de música, um bebezinho lá que você dá, né? Ele decorou, que sobe, que desce, ele faz o subir e descer.
são coisas que o cérebro dele já entende que ele não consegue explicar. Então, tem a ver com a memória, com a percepção, com a atenção. Você tem que ver em que nível que ele está ali de percepção, trabalhar todas as percepções. Aí, lá de baixo, a menina falando aqui, professora, eu também trabalho, a Sabrina, né? A Sabrina, eu também trabalho percepção musical com esse meu aluno. Eu falei, não, o teu caso é outro, amor. Você pode trabalhar a percepção também. Todos nós podemos trabalhar a percepção musical dos nossos alunos. Mas a percepção musical não vai ajudá-lo. Porque ele desafina, chega ele faz assim, porque ele sabe que ele desafinou. Mas ele não consegue fazer a nota. É diferente. Então, saiba por que o teu aluno está desafinando. As tensões, você pode botar, gente. Tem tensões externas, tá? Que são essas que a gente vê, tem gente que trava a mandíbula. Você pede para fazer, não desce. Às vezes tem problema de ATM, você vai ter que pegar e mandar, né? Às vezes você vê tudo aqui e tem tensões que a gente escuta, certo? Tensões de laringe, a laringe alta vai estar tensa? Vai estar tensa, certo? Às vezes eu até coloquei, eu coloquei hoje aonde, gente? Eu estava escrevendo isso. Tá, eu estava fazendo a evolução do paciente, aí eu coloquei assim, como é que fala? Eu abri hoje coisa da menina, aí eu coloquei assim, tensões compensatórias, porque eu coloco que a voz é fraca e tem tensão, não combina, né? A pessoa tem a voz fraca e tem tensão, mas são as tensões compensatórias. Lembra que eu já falei com vocês? Quem tem a voz fraquinha, quem não faz a fonação, a coaptação glótica certinha, né? Não vibra, mantendo ali a fonação bem bonitinha e é mais sobrazinha, mais fraquinha, pode fazer uma forcinha em outros lugares, aí entra uma tensão compensatória. Ela força ali a faringezinha, fica aquela coisa apertadinha aqui, né? Já viu? A pessoa tá cantando com tensão, mas continua fraquinha. Então, aí eu botei uma voz fraca, precisando de potência, mas com tensões compensatórias. Ou seja, a fraqueza dela está em nível fonatório e a tensão dela está em nível de trato vocal. Estou falando grego? A essa altura do nosso campeonato aqui não, né? Certo? Se tiver, gente, fala, tá? Tá todo mundo acompanhando o meu raciocínio? Trato vocal, gente. Trato vocal é o espaço da prega vocal para cima. A pessoa aperta muito aqui, chega a fazer uma distorção parecendo um drive não pedido, não autorizado pelo próprio cantor. Eu já ia falar assim, gente, domingo. A Rafaela e a Érica, a Rafa estava no domingo, acho. Que a gente fez um estágio lá no coisa lá, tinha um dos meninos que estava fazendo esse drive, depois os meninos tiraram, eu achei bárbaro, porque o drive dele eu entendi que não era drive, era uma distorção por apertos de vestibular. Quando eu entrei nas salas, né, porque a gente divide os alunos, para quem não sabe, e divide os alunos assim, em salas virtuais. Dentro do próprio Zoom dá para você dividir. Aí a Camila fala, Sabrina, vai em cada sala tirando dúvida deles, né? Aí quando eu entrei na sala deles, que elas estavam mexendo a voz desse menino, eu pensei, será que eles se tocaram? Que isso é prega vestibular? E eles, gente, eles sabiam. Tinham se tocado que era de prega vestibular mesmo. Então, assim, do trato vocal para cima, pode ter uma tensão de prega vestibular, pode ter uma contrição de faringe, pode ter um palato muito baixo, muito véu, que a gente usa a palavra véu palatina. Insuficiência, não é insuficiência que a gente usa, sei o que, véu palatina. É quando ele não cumpre a função dele, tá? Ele tem que subir, tem que descer. Ele tem que subir, tem que descer bem. Tá? Disfunção véu palatina, as coisas assim. Mas não é isso, não. Tipo insuficiência, mas tem outro nome que a gente usa. Mas, enfim, anota, tá?
ele canta pela garganta. Ele canta apertando a faringe. Isso vai te dar mais autoridade do que pela garganta, tá? Ele canta apertando a faringe. Ele canta. Ele levanta pouco palato. Ele tem tensão de língua. A língua é recuada. O que fecha toda a parte dela, faringe lá atrás, né? Toda a estrutura lá atrás, certo? Postura corporal, gente. Postura. Se o teu cantor toca, bota ele para cantar para você cantando, tá? Aí aqui, gente, olha, tem as recomendaçõezinhas para o cantor. Se vocês observarem antes, tinha lá um outro negócio que eu tinha colocado. Aqui eu botei algumas coisinhas para o cantor, que eu acho bacana. Eu prometo, na minha avaliação vocal, que eu dou orientação. Então eu digo, fulano, olha, você tem que cantar com um pouco de tensão, tem que fazer isso, tem que respirar melhor, assim, 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 assim. Aí ele fica assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Se você fizer acompanhamento comigo, eu vou te ensinar. Mas eu oriento o que ele precisa fazer. Inclusive, os cuidados básicos aqui, manter a hidratação, fazer aquecimento, desaquecimento. Ah, não sei fazer, vem aprender comigo. Evitar forçar, cantar como seu pai, não sei fazer, vem aprender comigo. Não estou dizendo que você precisa fazer. Tá? Aqui eu boto os encaminhamentos necessários. Encaminho para o fulano de tal, papapá, otorrino, né? Eu nunca encaminho para um profissional, eu encaminho para a doutora Maria, não, para o otorrino, laringologista. Para quê? Para avaliação laríngea. Eu encaminho para a fonoaudióloga. Aí você pode botar suspeito de disfonia vocal, tá? As considerações. Se eu não vou encaminhar ninguém, eu escrevo, não há encaminhamentos, tá? E aí, gente, não precisa fazer um outro negócio encaminhando, o próprio relatório já é um encaminhamento, tá bom? Sabrina, mas eu vou encaminhar para o psicólogo, para o otorrino, para o fono, para o gato. Encaminhar para todo mundo, pode encaminhar para todo mundo e mandar no relatório só. Cada um vai pegar a sua parte clicável, a sua porção clicável, tá? Você pode só explicar, né? Ligar. Fulano, você já foi para o psicólogo? Já, estou fazendo. Aí eu falei assim, olha, dá meu telefone para o teu psicólogo, se ele quiser conversar comigo, né? Então, vocês podem bater papo com a autorização do aluno, tá, gente? Ou do paciente, se for o caso. Considerações, eu sempre coloco paciente, apresente o aluno, o cantor, fulano de tal, apresenta, aí você faz um resumão. Soprosidade ao cantar, tensões, problemas da respiração, papapá, bem sucinto. Lembra dos 3 níveis? Dos 6 subsistemas? Respiração, fonação e ressonância? Fala dos 3, tá? Já tá ótimo. Como é que é a respiração? Problema tem problema, precisa adequar a respiração ao canto. Você não precisa dizer o que ele tem. Precisa adequar a respiração ao canto. Fulano precisa melhorar a fonação. Fulano precisa aumentar, tirar a tensão do trato vocal, ou melhorar a ressonância e projeção vocal. Ó, tá? Data, sua assinatura, tudo bonitinho, tudo direitinho. Meninas, dúvida? Deixa eu botar aqui, porque aqui que eu acho que está captando minha voz, né? Dúvida? Oi, amor. Então, sobre aquela aluna minha que ela apresentou. Eu não sei como falar o termo, e eu esqueci o nome que você falou, que a língua dela bate no dente, né? Você lembra? Receio. Receio, isso. Conversei com a mãe, tudo certinho. Aí eu queria perguntar para você, você acha interessante eu fazer um documento estilo esse relatório do fonoaudiólogo aí, fazer para a mãe entregar para a fono? Não, olha só, vocês têm. Eu tô trazendo o do fonoaudiólogo, é completo. O de vocês só não tem a parte da fala, mas vocês têm, tá?
Deixa eu mostrar aqui para vocês Ah, o que vocês já têm. Eu vou adaptar ah. esse daqui para vocês, olha, presta atenção. Então, mas você acha que é Olha, importante, né? Eu estar fazendo esse eu relatório, falo para né? vocês o tempo todo. Lembra quando eu estive com você, que eu tenho com todo mundo? A gente faz o raio-x, Aham. certo? Faz o raio-x, né, de como está a sua vida. Aí tem lá raio-x do meu atendimento vocal. Aí eu pergunto para vocês, tem algum documento que vocês entregam para os pais? Aí eu, Ah, quando chega lá na minha jornada, aí eu falo como tá lá escrito, imprimir, papapá, papapá. Quer ver? Olha aqui, uhum. olha. Avaliação, avaliação 2024. Aqui, ó. Tá? Vou pegar alguma coisa de alguém aqui, passar para vocês observarem. Ah, não, não, isso não. Isso não. Não, isso não, não, isso não. Avaliação pedagógica. Quer ver que vai aparecer? Olha aqui, ó. Cadê? Du, 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 du. Poxa vida, peraí. Tá aqui, só vai estar dentro da pasta? Cadê a pasta? Peraí, mocinhas. Deixa eu achar a pasta. Deve estar aqui embaixo, pasta. Os projetos, pasta, aceleradores. Tá aqui, então. Aqui, ó. Aí aqui, olha só, o que que vocês têm, olha. Plano, nananana. O que eu vou adaptar para. Ai, caramba, o que eu vou adaptar para vocês é isso que eu acabei de apertar aqui, ó. É o relatório do professor e do fono. Mas por que que eu pego do fono? Porque tá mais completinho, tá? Mas olha aqui, olha, cadê? Relatório, é isso mesmo, ó, relatório modelo do professor, ó. Qual é a grande diferença, gente? É que os dados vocês só colocavam assim, ó, mas é a mesma coisa, tá vendo? Se eu botar relatório pedagógico vocal, é a mesma coisa. Só que eu vou adaptar vocês àquele lá. Vai ter agora, em vez de 2 páginas, terão 4. E eu vou tirar toda a parte de fala de vocês, certo? Para vocês, mas, Sabrina, eu não quero usar aquele que está tão completo. Pode usar esse daqui, tá? Você vai e bota lá, ó. Aluna papapá, papapá, eu achei isso e isso. Aí você bota lá que você viu interposição lingual. Você pode botar interposição lingual, tá? Porque você sei quem vai dar seu diagnóstico é a fono. Pode botar interposição lingual lá e mandar para fono, tá? Encaminhamento. Encaminho o aluno para avaliação fonoaudiológica. Justifica o caso. Certo? Então, vocês já têm isso lá no Ok. acelerador de vocês. Gente, onde que estão os aceleradores de vocês? Estão lá no Drive. Estão no Drive. Já mandei para vocês já o negócio pro Drive de vocês. Tá? Olha, gente, olha só. 200, vocês viram aquilo ali? Que coisa. 200 e não sei quantas. 200 e não sei quantas coisas do. Oh, meu Deus do céu. Exato. WhatsApp. Você não diz que Seu microfone tá desligado, viu? Tá desligado.
O microfone tá mudo.